Daí, pessoal, mais uma resolução. O número complexo 1 meio mais i, que multiplica a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, escrito na forma trigonométrica a mais bi igual módulo que multiplica cosseno de θ mais i que multiplica seno de θ é. Bom, então o que acontece aqui? Ó? Ele está me dando esse número complexo. Vou anotar aqui. Está me dando 1 meio mais i que multiplica a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, está me dando esse número complexo, e ele quer o que? A representação desse número complexo na forma trigonométrica, né? Forma trigonométrica ou polar, que inclusive aqui, ó, ele me diz como se dá esta forma trigonométrica, está aqui, ó. Então ele quer a representação daquele número nesse formato. Bom, para escrever o número complexo nesse formato trigonométrico, também chamado de forma polar, eu preciso de dois elementos. Eu preciso do módulo, né, indicado aqui pela letra ρ. Então eu preciso aí do módulo. Isso aqui é o módulo. E esse módulo é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Sendo que este a e esse b, né, vem da forma algébrica z igual a mais bi. Então este a aqui é a parte real, esse b aqui vem da parte imaginária. Ok? Bom, então eu preciso do módulo para pôr aqui, ó. O módulo ele fica em evidência aqui na forma trigonométrica. E preciso também deste ângulo aqui que é chamado de argumento, simbolizado pela letra θi. Então eu preciso também do argumento. O argumento que é simbolizado pela letra θ, que é o quê? Que é o ângulo entre, vamos chamar assim, entre a linha do x, né, entre a linha real, a linha horizontal do sistema de orientação cartesiana, nesse caso o sistema de orientação do sistema de Gauss, né? Então, ângulo entre a linha horizontal, vou chamar aqui de x, e entre o x e a linha do módulo, a linha que representa módulo. Isso no sentido anti-horário, ok? Só para a gente saber o que é esse ângulo, tá? Rapidamente aqui, ó, se eu tenho um número complexo, olha só, aqui está o eixo x, onde eu marco a parte real, aqui o eixo y, de parte imaginária, né, o a e o b. Então se o a é aqui e o b aqui, ó, represento nesse ponto aqui no sistema de Gauss. Esse ponto ele chama-se afixo, tem coordenadas a e b, e é a representação geométrica do número complexo z. Então isso é o desenho, né, a representação geométrica do número complexo a mais bi. Então existe esse sistema de representação aqui para mostrar onde é o afixo, onde é o ponto, onde é o lugar geométrico desse número complexo. Ok. E o argumento, então, deixa eu mostrar para ti o que é o módulo. O módulo é essa distância que vai aqui da origem, ó, até o afixo. Isto é o módulo. E o argumento é esse ângulo aqui, ó, como eu coloquei ali, ângulo entre o x e a linha do módulo, né? Na realidade o módulo é só uma distância. Estou marcando aqui, né, para que tu referencie o ângulo. Então esse é o ângulo, esse é o argumento. Tá aí um resumo para ti do que é módulo e argumento. Então para escrever a forma trigonométrica eu preciso dessa distância, que é o módulo, e preciso do ângulo. Ok? Eu vou executar essa questão de duas formas, tá? Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó, como ele está dizendo que é 1 meio mais i elevado, i que multiplica a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, eu vou resolver isso. Tá? Eu vou resolver isso. Então resolvendo isso vai dar o quadrado do primeiro,
é um produto notável, né? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é 1 meio, vezes o segundo, que é raiz de 3 sobre 2, que multiplica o i. Só coloquei esse i aqui, tirei da frente e botei aqui atrás, vai dar na mesma, né? É produto. E mais o quadrado segundo, raiz de 3 sobre 2, aqui o i elevado ao quadrado, tá? Então desenvolvi esse quadrado aqui, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. E aí vou resolver. 1 meio ao quadrado dá 1 quarto, ok? Aqui 2 que multiplica 1 meio, que multiplica a raiz de 3 sobre 2i, cancelo 2 vezes o meio que dá 1. Isso está me dando aqui mais raiz de 3 sobre 2i. E aqui também, né, elevando isso ao quadrado, olha só. Raiz de 3 ao quadrado vai cortar a raiz, então vai dar 3 em cima. E 2 ao quadrado é 4, então isso vai dar 3 quartos de i ao quadrado. Então, mais 3 quartos de i ao quadrado. E aí tu sabe, né, que o i ao quadrado, ele vale menos 1. Então 3 quartos vezes menos 1 dá menos 3 quartos. Né? E aí, vou relembrar para ti que esse i ao quadrado aqui, ó, em qualquer situação, ele só serve para trocar o sinal aqui da frente. Então se eu tenho mais 3 quartos, tu esquece o i ao quadrado e troca o sinal menos 3 quartos. Ok? Então vou reescrever esse número complexo. Ele vai ficar 1 quarto mais raiz de 3 sobre 2, que multiplica o i, e aqui menos 3 quartos. Aí eu vou juntar isso aqui, olha só. 1 quarto menos 3 quartos, 1 quarto menos 3 quartos. O que resulta isso? MMC, né? É o mesmo denominador. 1 menos 3, menos 2 quartos, ou seja, menos 1 meio. Então isso vai me dar menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i. Então isso aqui, ó, foi o número complexo que eu obtive resolvendo isso aqui ao quadrado. Ok? Então a partir desse número complexo aqui, eu posso escrever a forma polar, né? A forma trigonométrica que ele está pedindo. Ele quer a forma trigonométrica desse número. Esse número eu resolvi, né? Desenvolvi esse quadrado aqui. E aí agora a partir disso eu defino a forma trigonométrica. Então lembrando para ti que o A, que é a parte real, é igual a menos 1 meio. E o B, antes do i aqui, né? Raiz de 3 sobre 2. Para fazer o módulo é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Isso vai resultar na raiz quadrada de a ao quadrado é menos 1 meio ao quadrado. Vou fazer devagar aqui. Eu já poderia botar 1 quarto, né? 1 meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso vai resultar raiz de menos 1 meio ao quadrado, isso dá 1 quarto, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Olha só, raiz de 3 eu corto a raiz da 3, 2 ao quadrado 4, dá 3 quartos. Já fiz isso aqui, ó. E aí 1 quarto mais 3 quartos dá 4 quartos. Então o módulo está dando raiz de 4 quartos, ou seja, a raiz de 1 módulo é igual a 1. Então já defini o módulo, que é o valor que fica em evidência aqui, ó. Vou calcular o argumento.
Como que o argumento ele é calculado? Bom, daí tu vai usar uma regra, ou um ritual, né, um artifício, que é sempre assim, ó. Seno do argumento é igual a b dividido pelo módulo. E o cosseno do argumento é igual ao a dividido pelo módulo. Eu costumo falar assim, ó, se b rho, ó, se b rho com a rho, se b rho com a rho, ok? Então seno b sobre rho, cosseno a sobre rho. E aí eu vou desenvolver, ó, o seno do argumento, que eu não sei, igual ao b. O b eu cheguei aqui, raiz de 3 sobre 2, sobre o módulo, e o módulo deu 1. Então, raiz de 3 sobre 2 sobre 1 é o próprio raiz de 3 sobre 2. Ficou fácil aqui, né? Raiz de 3 sobre 2. O cosseno, a mesma coisa. Ó. Cosseno de θ igual ao a. O a é menos 1/2. O a é igual a menos 1/2. E então eu tenho sobre o módulo que é 1. Então o cosseno de θ é igual a menos 1/2. Bom, agora eu preciso, né, definir qual é o ângulo que tem este seno igual a raiz de 3 sobre 2 e esse cosseno menos 1/2. Eu paro do princípio como se os dois fossem positivos, só para ter uma ideia, tá? Então, um rascunho, ó, o seno igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno igual a 1/2, isso no primeiro quadrante, seria o quê? Seria 60 graus. Só que eu tenho um seno positivo e um cosseno aqui, ó, negativo. Então, qual é o quadrante onde o seno é positivo e o cosseno negativo? Vou fazer um desenho aqui, ó. Ciclo trigonométrico, seno positivo e cosseno negativo. Se trata do segundo quadrante, ó. Aqui, ó. Seno, aqui positivo, parte de cima. Cosseno negativo, parte de trás. Então, na realidade, esse θ aqui, ele pertence ao segundo quadrante, pelos sinais. Então, θ pertence ao segundo quadrante. Então, eu preciso definir no segundo quadrante qual é o arco que representa os 60 graus. E o arco que representa os 60 graus no segundo quadrante é o 120 graus. Então, o argumento aí é 120 graus. Tu não lembra por quê? Olha só, vou fazer rapidamente aqui, ó, um ciclo trigonométrico. Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. Aí eu tenho aqui... ficou horrível isso. Melhor aqui. Melhorou. Então, observa que eu tenho que colocar 60 graus no segundo quadrante. Então, aqui eu tenho 180. Ó. Então, eu recuo aqui, ó, 60 graus. E aí, recuando 60 graus, vou parar onde? Vou parar no 120. Então, 120 é o correspondente ao 60 graus. Tá? Isso vem lá da trigonometria. Então, o θ é 120 graus. E agora que eu tenho já o módulo, que é igual a 1, e tem o argumento que é 120 graus, inclusive vou pegar esse 120 graus e vou passar para a forma de radianos, né? Que é geralmente assim que as alternativas vêm com o ângulo em radianos, passando para radianos. Olha só aqui no rascunho, 120 graus em cima, 180 embaixo, e acrescenta o π do lado, tá? É assim que tu vai fazer a transformação. 120 é o arco em graus que eu tenho,
180 é fixo e coloca o π do lado. Simplifica isso por 60, vai resultar 2, vai resultar 3 e bota o π do lado. 2π sobre 3. Então isso aqui é o mesmo que 2/3 de π ou 2π sobre 3 radianos. E agora, enfim, eu posso definir aí a forma trigonométrica. Vou abrir um espaço aqui e vou colocar a forma trigonométrica aqui, então. Então, a forma trigonométrica vai ficar z igual a módulo, quem é o módulo? 1, que multiplica cosseno de 2π sobre 3, mais o i vezes seno de 2π sobre 3. Como o módulo aqui é 1, né? Se tu quiser suprimir isso, tu pode. E aí fica simplesmente cosseno de 2π sobre 3 mais i vezes seno de 2π sobre 3. Tá? Por isso porque o módulo é 1. E aí eu fico com letra C. Tá? Isso está na letra C. Então isso aí é uma forma de fazer o exercício. Né? Vamos supor que eu desconheça, né, como que eu calculo a forma trigonométrica de uma potência de número complexo. Eu posso resolver essa potência em cima da resposta que está aqui, ó. Em cima da resposta do número obtido, eu faço a forma trigonométrica. Calculo o módulo e depois calculo o argumento usando sempre esse mecanismo. Isso é uma forma de fazer. Tá? Outra forma de fazer é usando uma espécie de fórmula. Que aí eu vou te mostrar na... Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vou fazer o exercício novamente, né? Vou chegar na resposta, mas eu vou fazer de outra forma, tá? Então vou ter que abrir a lâmina aqui, tu vai ter um pouquinho de paciência, que eu vou ter que abrir a lâmina novamente do exercício. Esse exercício é o 13. Ok. E aí então nós vamos refazer o exercício, tá? A partir de um outro raciocínio, tá? Deixa a lâmina abrir aqui. Ok, tá abrindo aí, tá? Deixa eu posicionar aqui na área de gravação. Ok, então olha só vou retomar aqui o que foi feito antes, tá? Na outra lâmina nós fizemos o que? Nós desenvolvemos isso aqui, ó, elevamos isso ao quadrado, daí nós obtivemos o número z, e em cima desse z eu calculei o módulo e o argumento, e até chegar a esta forma trigonométrica. Bom, aqui nós vamos fazer de uma outra forma. Eu vou usar uma regra, na verdade é uma lei matemática, né, de potenciação de números complexos. É uma lei de Moivre, né? Então diz assim, ó, que um número complexo elevado ao expoente n é igual a módulo elevado na n, que multiplica cosseno, aí o n vai multiplicar o argumento, ó, mais i vezes seno de n vezes o argumento. Então o expoente aqui da potência do n eleva o módulo normal e o ângulo é multiplicado por esse expoente. Ok? Então isso aqui é uma expressão que define potência de número complexo na forma trigonométrica. Então eu vou usar essa expressão aqui. Quer dizer, uma outra maneira de encontrar. Tá? O vídeo vai ficar um pouco longo para esse exercício, mas vale a pena, tá, para a tua preparação conhecer assim os vários caminhos, ou pelo menos esses dois caminhos de resolução. Então para fazer isso, olha só, tentar fazer uma coisa um pouco mais rápida aqui para não ficar tão longo assim.
mais aqui I, que multiplica raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou tratar esse número aqui, ó, de dentro como se fosse um número complexo z aqui, certo? Como se fosse isso aqui, ó. Então, é como se fosse z ao quadrado, compreende? Então, logo, o meu z não é tudo. O meu z é só o interior. O meu z está sendo, nessa resolução, 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i, ok? E aí eu vou calcular, para esse número complexo, o módulo e o argumento. Então, lembra que módulo é raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Portanto, é raiz quadrada de 1 meio ao quadrado. Mais, aí o b, né? Tu sabe que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, o módulo está dando raiz de 1/4 mais raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado 4. Então, isso está dando 3/4. Isso é raiz de 4/4. E o módulo, né, semelhante ao que fizemos antes, módulo é raiz de 1, que é 1. Então, o módulo é 1. Seria isso aqui, ó, que vai ser elevado na n depois. Por que vai ser elevado na n depois? Porque eu estou pegando só o interior aqui. Eu estou resolvendo o número complexo como se não tivesse esse 2 aqui. E agora o argumento. O argumento tem que seguir aquela mesma lógica, né? Se B, Rho, Co, A, Rho. Então, fazendo isso, o seno do ângulo é igual a B. O B eu sei que é raiz de 3. Olha aqui, ó. O A é 1 meio e o B é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho B raiz de 3 sobre 2 sobre o módulo que é 1. Isso vai dar seno igual a raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho cosseno do ângulo igual a, que é 1 meio, sobre o módulo, que é 1. Cosseno do argumento é 1 meio. Bom, e o que é que tem o seno igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno igual a 1 meio? Bom, semelhante ao que foi feito antes, o argumento é 60. Agora, por que é direto 60? Porque o seno aqui positivo e o cosseno também positivo. Os dois positivos é o que? Primeiro quadrante. Primeiro quadrante é o próprio 60 graus. Ok? 60 graus, para transformar em radianos, lembra da regra. 60 em cima, 180 embaixo e o π do lado. Simplifica por 60. Isso vai dar então vai dar 1π sobre 180 por 60 dá 3, π sobre 3. Então, isso é o mesmo que π sobre 3 radianos, ou 1/3 de π radianos. Ok? E agora eu posso, então, aplicar isso na fórmula, né? Então, o z na n, né? Ou seja, o z ao quadrado, na sua forma trigonométrica, é o que? Módulo elevado ao quadrado. Quem é o módulo? O módulo é 1 ao quadrado, que multiplica cosseno de n. Olha só o que é o n. O n é o expoente. O n é o 2 aqui, ó. Então, cosseno de 2 vezes π sobre 3 mais i vezes seno também de n vezes, aqui, ó, n vezes o ângulo. O n é 2 vezes π sobre 3. Então, tá aqui, ó. 1 elevado ao quadrado é 1. Vou colocar aqui embaixo. 1. Aí, cosseno de 2 vezes π sobre 3
é 2π sobre 3. Mais I vezes seno, aqui também, né? 2 vezes π sobre 3. 2π sobre 3. E aí ficou a mesma coisa, né? 1 vezes isso é a mesma coisa que isso. Eu posso descartar esse 1 que está multiplicando e fico com cosseno de 2π sobre 3 mais I vezes seno de 2π sobre 3, ok? Então está aqui a mesma resposta, a mesma letra C. Então, recordando as duas formas que eu fiz. Primeiro eu resolvi essa potência, desenvolvi quanto é que deu. Depois disso pronto, eu calculei o módulo e o argumento e montei a forma trigonométrica usando essa receita. Outra forma de fazer, eu considerei somente o interior aqui, ó, esse número aqui. Desse número tá aqui, ó, desse número eu fiz o módulo e depois o argumento, transformei para radianos. E aí desse número eu fiz a forma trigonométrica, mas aplicando nesta fórmula aqui, né? Porque ele está ao quadrado. Como eu fiz só o interior, eu tenho que respeitar essa lei aqui que diz que o z na n é igual ao módulo na n e o n multiplica o ângulo. Ok? Então tá aí. Espero que isso tenha te ajudado, né? Obrigado pela visita e pela paciência. Um forte abraço e até a próxima.